Olá, amada igreja, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Saudade de todos vocês. Grande expectativa de nos ajuntarmos novamente para adorarmos, louvarmos ao Senhor juntos, para desfrutarmos da comunhão, fortalecermos, encorajarmos uns aos outros, não é? E de fato funcionarmos como a igreja deve funcionar, juntos, reunidos, como de fato é a igreja, o corpo de Cristo. Apesar de muitos, somos um só. Pude matar um pouquinho da saudade, não é, de Tracunhaém. Estive ontem na casa do presbítero Jair, estive com o pastor Gledson, aqui da Palavra da Vida, que pregou no nosso último aniversário da igreja, agora em final de 2019, e foi um tempo muito legal lá com o presbítero Jair, também pudemos conversar com a irmã Helena, né, e foi bom tempo com eles, saber que eles estão bem, saber que eles estão firmes, que estão aí bem animados diante de toda essa situação aí que nós temos vivido, tá bom? Feita essas boas-vindas, digamos assim, vamos agora para mais um momento da exposição da palavra e nós iremos continuar a nossa exposição do Evangelho de João. Hoje o nosso texto será João capítulo 2, versículos 13 a 25. Mas antes disso, eu queria fazer com você um rápido panorama, tá? Vamos voltar um pouquinho de tudo que a gente já viu até aqui, para que você possa entender qual é o argumento do autor, qual é o argumento do apóstolo João, tá bom? Então, só para que você não esqueça, indo para João, capítulo 20, versículos 30 e 31, nós temos o propósito desse evangelho. Esse texto diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito do Evangelho de João é tratado de maneira clara no versículo 31. É para que possamos crer que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. E crendo, nós possamos ter vida em seu nome. Antes de chegarmos no texto propriamente dito, então o propósito do Evangelho de João é mostrar que Jesus é o Cristo, ou seja, o Filho de Deus. O que significa dizer que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus? O que isso significa? Bem, se abrirmos em João capítulo 5, versículo 18, isso se torna claro o que isso significa. João 5,18 diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, dizer que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus não significa que ele é inferior ao Pai. Não é inferior ao Pai. O Pai não é superior ao Filho, que não é superior ao Espírito. Enfim, não há superioridade dentro da triunidade. Tá? Nós temos uma única divindade, mas três pessoas em uma única divindade. E não há superioridade, eles são o mesmo em essência. Ambos são Deus. Ambos são Deus, então não há superioridade. Então a ideia de Jesus falar, ser designado como o Filho de Deus, não significa que ele é inferior ao Pai, mas significa dizer que ele é igual a Deus. Essa é a ideia. Os próprios judeus interpretaram isso de maneira correta.
João 5,18. Leia com atenção esse texto. O final dele diz: dizia que Deus era seu próprio Pai, vírgula. Ou seja, o que significa? Fazendo-se igual a Deus. Então, falando um pouquinho sobre o propósito de João, que é fazer com que os leitores de João creiam que Cristo, que Jesus é o Cristo e que é o Filho de Deus. Filho de Deus significa aquele que é igual a Deus, aquele que é igual ao Pai. Então, diante dessa perspectiva, nós começamos a primeira grande divisão do Evangelho de João, João 1, de 1 a 18, onde nós mostramos a encarnação do Verbo eterno. Tá? Então, João 1, de 1 a 18, a gente dividiu isso em vários subtópicos, né? Para não ficar uma pregação com conteúdo teológico muito extenso. Tá? Homileticamente, nós dividimos essa primeira grande divisão. Tá? A segunda grande divisão vai de 1,19 a 4,54. E de 1,19 a 4,54, nós vamos exatamente falar sobre a apresentação do Filho de Deus. Então, esse é o segundo grande bloco. Então, logo, estamos no segundo grande bloco do Evangelho de João. A apresentação do Filho de Deus. E nós observamos, João capítulo 2, versículos de 1 a 11, a apresentação do Filho de Deus em um casamento em Caná da Galileia. Pregamos domingo passado, antes de João 2, de 1 a 11, nós tivemos João 1, 19 a João 1, 34. A apresentação do Filho de Deus através do testemunho de João Batista, 1, 19 a 1, 34. A apresentação do Filho de Deus por João Batista. Aí 2, de 1 a 11, que foi a nossa pregação do domingo passado, a apresentação do Filho de Deus em um casamento em Caná da Galileia. E hoje, a apresentação do Filho de Deus no templo em Jerusalém. Aqui nós observaremos agora o início do ministério público do Senhor Jesus Cristo. Interessante que o milagre que o Senhor Jesus realizou no casamento em Caná da Galileia, em João 2, de 1 a 11, foi um milagre especificamente que foi manifestado para sua mãe Maria, para os seus discípulos, que não eram os 12, tá? E para os servos ali daquele casamento. Tá? E agora vamos ver que a apresentação de Jesus como Filho de Deus no templo em Jerusalém, a primeira Páscoa do seu ministério público, essa apresentação já foi uma apresentação pública do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, feita essa introdução, vamos ler todo esse texto. Tá bom? E depois vamos estruturar esse texto aí para que você possa entender. Você possa entender como é o argumento aqui de João que ele quer desenvolver aqui e como ele faz isso. Leamos o texto bíblico. Aqui, abri. Vamos lá. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo.
Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, ajuda-me a explicar esse texto, ajuda-me a ser persuasivo na explicação dele, ajuda-me a ser aplicativo. Oro que todos aqueles que vão ouvir essa pregação possam entender, possam compreender e que nós não possamos, ó Deus, ficar indiferentes à tua palavra, mas diante das aplicações que serão colocadas, que todos nós possamos colocar como propósito viver e aplicar essas lições, essas aplicações nas nossas vidas, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Capacita-me, Deus. Ora assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, essa narrativa ela vai se dividir em 3 partes, em 3 cenas. A primeira cena é exatamente quando Jesus ele adentra ao templo. Ele adentra ao templo e ele verifica, não é, que o que estava acontecendo ali era muito distante de um espírito de temor, de reverência e de culto. Muito diferente disso. Então o Senhor Jesus mostra a sua ira, ele mostra a sua indignação contra aquela atitude pecaminosa. A gente vai ver isso até o versículo 17. Do versículo 18 até o versículo 22, os líderes judeus vão indagar Jesus, vão confrontar Jesus com que autoridade ele fazia aquilo. O Senhor Jesus responde com que autoridade ele fazia isso. Resultado de tudo isso é que o tempo que o Senhor Jesus... Isso vai até o versículo 22. Última parte, como resultado de tudo isso, o tempo que o Senhor Jesus passou na Páscoa, ali em Jerusalém, pelo templo, ele fez muitos sinais, ele fez muitos milagres. E muitos creram nele. A gente vai ver que tipo de crença é essa. Mas Jesus não se confiou nesse tipo de crença deles, porque ele conhecia a natureza humana. Então, essas 3 cenas. Primeira cena, primeira parte, não é? Do versículo 13 até o versículo 17. Segunda parte, versículo 18 até o versículo 22. Terceira e última parte, versículo 23 até o versículo 25. Essas são as divisões normais e naturais desse texto. E em cada parte, em cada cena desse texto, nós vamos ver elementos que vão mostrar exatamente que Jesus, ele era o Filho de Deus. Tá bom? Então, vamos agora para o desenvolvimento desse texto. Vamos agora trazer a explicação desse texto através das suas cenas. Então, a primeira cena está justamente aí dos versículos 13 a 17. Jesus é o Filho de Deus, e nessa afirmação isso fica claro. Mas antes disso, vamos trazer uma explicação, não é? Sobre esses versículos aí. O que é que estava acontecendo aqui nessa história? O que estava acontecendo é que estava próxima a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus, os judeus relembram, não é? Celebram a Páscoa anualmente para celebrar a libertação que eles tiveram do Egito. Você pode ler Êxodo capítulo 12, que você vai entender isso, tá? Lembra que a 10ª praga lá, que foi colocada contra os egípcios, era a praga da morte dos primogênitos. Mas os israelitas poderiam ficar livres dessa praga se eles sacrificassem um cordeiro e aplicassem o sangue desse cordeiro nos batentes, nas vergas
das portas. Então o anjo destruidor, quando passasse e visse aquele sangue aplicado ali sobre a entrada das portas dos israelitas, ele não mataria os primogênitos dos israelitas. E assim foi feito. Não é? Aquilo foi a Páscoa judaica. Então, ano a ano, os judeus celebram a Páscoa. Nós, cristãos, nós não celebramos a Páscoa. Nós tratamos isso de uma maneira onde nós relembramos, não é? Nós temos a ideia da Páscoa como um memorial, não tanto como uma celebração, não é? Mas os judeus eles celebram a Páscoa, significando exatamente a libertação de Israel do Egito. Na verdade, a Páscoa era uma das 3 grandes festas que os judeus comemoravam no Antigo Testamento, a saber, a festa da Páscoa, a primeira, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Tá? Então, todo judeu ele costumava relembrar anualmente essas 3 grandes festas judaicas: Páscoa, Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Tá bom? Então, o Senhor Jesus Cristo, querendo de fato se colocar debaixo dos preceitos da lei judaica, ele, de fato, ele cumpriu com a obrigação de ir celebrar a festa da Páscoa no templo em Jerusalém. E ele fez isso. Ele foi até o templo. E quando ele chegou ao templo, o que foi que ele viu? Ele viu bois, ovelhas e pombas que eram vendidos ali. Por que eram vendidos? Porque você tinha israelitas vindo de todos os lugares do mundo para poderem ir até Jerusalém, que era o local onde deveria ser celebrada a festa da Páscoa, onde eles iriam ali, de fato, celebrar a festa. Só que eles vinham muitos de muito longe e às vezes não vinham com os animais para serem sacrificados por ocasião da festividade. Então o que faziam? No pátio dos gentios, interessante que esse pátio dos gentios, no templo de Herodes, era um local onde os gentios, na verdade, deveriam ouvir, né, sobre as grandezas de Deus. Mas o que estava acontecendo ali era um grande mercado, era um grande negócio. O local que era para ser uma casa de oração, o local que era para ser um local de culto, de adoração a Deus, de temor, de reverência, na verdade havia se tornado um mercado, um lugar de barganha, de comércio, de lucro, tá? Um lugar de covil e de salteadores. Era isso que estava se tornando exatamente o templo por ocasião da Páscoa. Então eles vendiam bois, ovelhas, pombas para aqueles que vinham de longe pudessem chegar ali e comprar animais para que pudessem ser sacrificados. Você tinha também os cambistas, cambistas que vêm da palavra câmbio. Câmbio quer dizer mudança, transformação. E que mudança era essa? Eles vinham com moedas das suas localidades e deveriam ali cambiar o seu dinheiro, deveriam fazer o câmbio do dinheiro. Ou seja, deveriam trocar em moeda judaica, para que pudessem ali oferecer o imposto do templo. Você observa isso em Êxodo capítulo 30. De maneira mais clara, esse imposto que era dado ao templo, você vai observar em Mateus capítulo 17, que vou ler aqui para você. Mateus 17, versículo 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, não é? Mas esse imposto das 2 dracmas era um imposto para o sustento do templo. E perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Até aqui, Mateus 17, 24. Então, todo judeu, conforme Êxodo 30, acima de 20 anos de idade, ele teria que dar esse imposto para o templo. Então, muitas pessoas que vinham com dinheiro, que não era o dinheiro que deveria ser aceito ali no templo, vinham trocar ali o dinheiro, né, com as pessoas que estavam ali, com os cambistas. Tá?
E quando o Senhor Jesus viu tudo aquilo ali, ele fez um azorrague de cordas, ou seja, ele fez um chicote de cordas. E com esse chicote de cordas, ele começou a expulsar todos do templo. O Senhor Jesus ali teve um acesso de ira, mas não uma ira pecaminosa, mas uma ira santa, porque o Senhor Jesus Cristo ali estava lutando pela reverência, pelo zelo da casa do Senhor, pelo verdadeiro culto a Deus. Tá? O templo não era o local onde se deveria comercializar, não era o local de barganha, de lucro. E o Senhor Jesus demonstrou a sua ira santa, onde ele foi de encontro àquilo que estava profanando ali a reverência, o zelo e o culto a Deus. Ele demonstrou a sua ira e canalizou a sua ira não de maneira violenta, não de maneira agressiva, não de maneira pecaminosa, mas a sua ira foi voltada contra o pecado, contra aquele espírito de irreverência que estava acontecendo ali no templo. O templo, o lugar onde deveria ser, o Deus deveria ser adorado, deveria haver reverência. O que estava havendo era justamente o contrário. O que estava havendo era irreverência, falta de temor a Deus. E o Senhor Jesus já ataca exatamente isso. O Senhor Jesus não agrediu ninguém aqui. Tanto é que ele agiu de uma maneira comedida, apesar de ser firme. Apesar de ser firme, é interessante que nós podemos observar aqui também, de maneira implícita, a força física do Senhor Jesus. Por que será também que ninguém impediu o Senhor Jesus de fazer isso? O Senhor Jesus era um homem, era o filho do carpinteiro, ele era carpinteiro também. Ele trabalhava com trabalhos braçais. Pela forma com que ele derrubou as coisas aqui e desfez aquele mercado ali, demonstrava, né, um homem com um vigor físico. Ninguém impediu ele. Os soldados romanos que estavam, em grosso modo, em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, também não tiveram nenhum tipo de intervenção, porque a ação do Senhor Jesus foi uma ação não violenta, não agressiva. Ele não cometeu lesão corporal, ele não agrediu fisicamente a ninguém. O alvo do Senhor Jesus foi a situação pecaminosa. O alvo do Senhor Jesus foi o pecado e não as pessoas. Ele não agrediu ninguém. Ele fez tudo isso. E não só fez isso, ele confrontou aquelas pessoas ali. Ele disse, verso 16: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E aqui eu coloquei entre aspas, porque aqui nessa primeira cena nós observamos a evidência de que Jesus é o Filho de Deus. Qual foi essa evidência? O próprio testemunho do Senhor Jesus. Ele diz que aquela casa era a casa de meu pai. Logo, ele estava se considerando o Filho de Deus. Logo, se era o Filho de Deus, era alguém igual a Deus, conforme a teologia judaica, que nesse caso foi correta, de João, capítulo 5, versículo 18. Tá? Então, de maneira clara, Jesus se apresentando aqui no templo, de maneira pública, mostrando a autoridade como Filho de Deus, e ele declara que era o Filho de Deus, dizendo que ali era a casa de seu pai. Quando ele disse isso, os seus discípulos se lembraram do que estava escrito nas Escrituras e aplicaram Salmo 69, 9 ao Senhor Jesus Cristo. Esse salmo é um salmo de Davi, onde Davi estava sofrendo justamente por conta do seu zelo, por conta de demonstrar a reverência ao Senhor, reverência a Deus, por lutar exatamente pelo zelo a Deus, pelo culto a Deus, pelo temor a Deus, e por Davi lutar pelo temor a Deus. Ele estava sendo ridicularizado, ele estava sendo perseguido. Implicitamente, os discípulos aqui poderiam esperar que o Senhor Jesus seria perseguido, porque era o contexto lá do texto que foi aplicado aqui, Salmo 69, 9. E lendo Salmo 69, dos versos 7 a 9, fica claro essa ideia que eu acabei de falar aqui para vocês. Salmo 69, 9 diz assim, Salmo 69, versículos 7 a 9, olha o que diz.
Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, amor a Deus, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Esse texto aqui foi aplicado ao Senhor Jesus. Então, o que é que eu quero que você entenda? Eu quero que nessa primeira cena, a cena da ira santa do Senhor Jesus, ele lutando ali pelo temor, pelo zelo ao culto, à adoração a Deus, à santidade ao Senhor, tá? Ele faz aquilo com autoridade, diz que o templo era a casa do seu pai, ok? E a aplicação do Salmo 69 a ele. E aí você tem um grande tema forte aí dessa passagem, que é o zelo do Senhor Jesus, né? Quando fala que o zelo da tua casa me consumiu, tá bom? Então perceba que nessa parte dessa apresentação do Filho de Deus no templo em Jerusalém, você tem a apresentação de Jesus como Filho de Deus, nessa passagem, quando ele usa de autoridade e quando ele diz que o templo era a casa do seu Pai. Segundo a evidência de que Jesus é o Filho de Deus, nós vamos observar em João 2, 18 a 22. Diante da ação do Senhor Jesus Cristo, os judeus ficaram perplexos. E possivelmente você tinha ali pessoas do Sinédrio, a gente falou sobre o Sinédrio, né? Quarta-feira. Líderes judeus que fiscalizavam a fé judaica, exerciam um papel jurídico e administrativo diante do judaísmo também. Eles indagaram o Senhor Jesus, não é? E perguntaram, que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Que sinal? Que ato poderoso! Que milagre tu mostra para exercer tal autoridade? Para de fato comprovar que tu é o Filho de Deus. Que sinal tu mostra isso? Você disse que é o Filho de Deus. Agora que sinal, que milagre vai testemunhar que tu és o Filho de Deus, Jesus? Os líderes judeus, membros, ainda que ele não estivesse formalmente diante do Sinédrio, mas membros do Sinédrio certamente estavam ali e estavam inquirindo o Senhor Jesus quanto a isso. E o Senhor Jesus, ele mostrou um sinal. E o sinal que ele mostrou foi o seguinte: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí os judeus perguntaram, peraí, esse templo aqui não era o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído por ocasião do exílio na Babilônia, da destruição de Jerusalém por parte dos babilônios. Depois ele foi reconstruído quando os judeus retornam, podem ser libertos do exílio, e uma parte deles voltam para Jerusalém, e o templo é reconstruído sob a liderança de Zorobabel, sob a liderança de Josué, sob a liderança de Esdras, enfim. Mas Herodes, não o Antipas, que era o contemporâneo aqui dessa narrativa do Senhor Jesus, mas o governante romano Herodes o Grande, ele, algum tempo antes de Cristo, ele começou a reconstruir, a construir esse templo, ok? E nós temos aqui o templo de Herodes. Esse templo ainda estava em acabamento, digamos assim. Interessante que em 70 depois de Cristo o templo foi totalmente destruído diante de uma rebelião por parte dos judeus, e os romanos destruíram o templo. E até mesmo no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi antes de ser concluído, ele foi destruído, tá? A Bíblia fala de outro templo, que será o templo no reino milenar. Ezequiel, capítulo 40, até o capítulo 48, tá? Aí você vê essa restauração do templo também, em Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 3. Você observa essa purificação do culto no templo por ocasião do reino messiânico. Mas vamos voltar aqui para a época do Senhor Jesus aqui. Obviamente que o Senhor Jesus estava se referindo
ao santuário sendo o seu próprio corpo. E aqui há um princípio teológico importante. O princípio teológico importante aqui é que o Senhor Jesus estava dizendo que todo o sistema de adoração judaica se tornaria obsoleto. Não é? O sistema cerimonial de adoração dos judeus se tornaria obsoleto. O templo seria destruído. O templo seria destruído. Já não haveria mais um local específico para se servir e para adorar o Senhor. Como o Senhor Jesus fala em João 4, não é? Qual é a ideia de adoração? Templo traz a ideia de adoração, não é? Então a ideia de adoração de Jesus é que os seus seguidores deveriam o adorar em espírito e em verdade. Sistema cerimonial judaico, ele se tornaria obsoleto. Não é? E é interessante perceber que essa afirmação, mais à frente, em Mateus 26, versículo 61, os judeus interpretaram isso de uma maneira absolutamente errada. Entenderam que o templo seria de fato o templo de Herodes, o Grande. Mas, a bem da verdade, era o templo, o santuário, o corpo do Senhor Jesus Cristo. E na acusação do Senhor Jesus, diante das autoridades, os judeus afirmaram exatamente essa blasfêmia, segundo eles, né, de que o Senhor Jesus ele iria destruir o templo e em 3 dias ele iria reconstruir. Né? Ou seja, eles entenderam de uma maneira totalmente errada, de uma maneira totalmente equivocada. Tá bom? E quando o Senhor Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram dessas afirmações de Cristo e aquilo ali fortaleceu a fé deles nas Escrituras, fortaleceu a fé deles nas palavras que Jesus havia dito ali. Que ele serviu para fortalecer a fé deles. Mas interessante que o elemento que aponta aí que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus, em 3 dias o reconstruirei. Você vai ver isso aí no versículo, cadê? 19. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. A ideia da reconstrução aqui, a ideia 3 dias é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia. Então, se ele ressuscitou, se ele ressuscitaria, isso apontaria exatamente para alguém que não era um ser humano qualquer, mas era o Filho de Deus. Né? Ninguém ressuscitaria do nada por si próprio. Cristo fez isso. Não é? Na verdade, Cristo não era o doador da vida, ele era a própria vida, ele é a própria fonte da vida. Então, isso aponta para a sua ressurreição, aponta para a sua divindade, ele era o Filho de Deus. E é interessante, não é? Que o Senhor Jesus, em cada parte, ele vai apresentando isso. Eu quero que você perceba esse refrão, não é? Essa linha melódica, esse raciocínio que vai ligando a história toda, que Jesus é o Filho de Deus. E você vai vendo que isso vai sendo comprovado nos grandes blocos e nos blocos menores também. Terceira narrativa, antes de chegarmos nas aplicações, é que Jesus ele é o Filho de Deus, com base em João 2, 23 a 25. Tá? Então, transcorrido todos esses fatos, o versículo 23 fala que, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, não sabemos que sinais eram esses, mas é dito que ele fazia sinais, muitos creram no seu nome, muitos creram nele. Mas é interessante que no versículo 24, o Senhor Jesus, ele não se confiava a eles. Por quê? Porque ele conhecia a todos. Ele não precisava que ninguém dissesse o que estava no íntimo do homem, porque ele sabia exatamente o que era a natureza humana, que eu coloquei aí. Na verdade, eu poderia até corrigir e colocar o seguinte, porque os conhecia a todos. Assim como Deus ele é onisciente, Salmo 139, Cristo também é onisciente, porque ele é o Filho de Deus. Logo, ele é igual
a Deus. Logo, ele é o próprio Deus. Então, a afirmação da onisciência de Cristo, apontando exatamente que ele era o Filho de Deus, que ele era igual a Deus, que ele era o próprio Deus. Tá bom? Então, nessa passagem da apresentação do Filho de Deus no templo em Jerusalém, essa narrativa, nas suas 3 cenas, apontam elementos e fatos que, de fato, Jesus é o Filho de Deus. E outro tema muito forte nessa narrativa é exatamente o zelo, a santidade, o zelo e a santidade que devemos ter a Cristo, que devemos ter a Deus. Não podemos tratar a adoração de toda forma, de qualquer maneira. Né? Outro ponto interessante nesse texto aponta exatamente a ideia de que como nós devemos crer em Cristo. Né? Qual deve ser a base da nossa crença em Cristo? Será que são os milagres? Será? Né? Outro tema importante que essa narrativa trabalha é a ideia de que a nossa adoração, de fato, deve ser em espírito e em verdade. Porque o Senhor ele é onisciente, ele nos conhece, tá bom? Vamos agora especificamente para as aplicações. Primeiro, a igreja precisa zelar pelo ministério, remover qualquer coisa estranha que não dê glória ao Senhor. Nós, como Igreja Batista Central de Tracunhaém, nós devemos ter profundo zelo pelo ministério. Nós não podemos tratar o ministério como algo qualquer. Na verdade, não só no contexto da igreja. Nós somos daqueles que sempre, na verdade nós não. O ser humano, ele sempre vive na presença de Deus. E porque nós sempre vivemos na presença de Deus, nós devemos em tudo quanto fazermos para a glória de Deus. A gente viu isso na pregação do domingo passado. Mas tratando especificamente do ministério de igreja, no ministério ligado, no ministérios eclesiásticos, ligado à igreja local, nós devemos zelar pelo nosso ministério também na igreja local. Se é o ministério de ensino, devemos ter zelo por isso. Se é o ministério de ensino com crianças, zelo com isso. Se é louvor, zelo com isso. Se é o ministério de limpeza, zelo com isso. Enfim, vários ministérios. Ministério com homens, ministério com mulheres, ministério de evangelismo. Enfim, nós devemos ter zelo. Nós devemos remover qualquer coisa que não dê glória ao Senhor. Devemos ver exatamente como tem sido a nossa liturgia. E devemos tirar da nossa liturgia, dos nossos cultos, tudo aquilo que não traga glória ao Senhor. Estamos ali no culto para glorificar, para cultuar a Deus. E qualquer elemento que seja estranho, qualquer elemento que de repente venha focar no homem, devemos ter muito cuidado com isso. Não é? Exemplos práticos, devemos ter cuidado. Aniversários de mãe, de pai, do marido, da esposa, dia dos pais, dia das mães, dia disso, dia daquilo, né? Os batistas têm muitos dias de várias coisas. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Podemos trazer uma nota, lembrar, relembrar, mas que o foco do nosso culto não seja o homem, não seja o ser humano. Porque se fizermos isso, nós não prestaremos um culto que agrade a Deus. Podemos, de fato, ter todas essas lembranças desses eventos, dessas festividades que falei aqui agora. Mas nós devemos ter cuidado para que isso não tire o foco de que o nosso culto é a Deus. Porque se assim não for, nós não estaremos glorificando a Ele. Segundo, devemos firmemente rejeitar a teologia da prosperidade, onde o Evangelho é usado como plataforma para fins humanísticos. Eu fui aqui muito comedido e muito cordial. Eu poderia ter colocado aí onde o Evangelho é usado como plataforma para fins de lucro. Infelizmente. Esses dias, dando aula sobre o que é o batismo aqui para os alunos do IBPV, um dos alunos perguntou e disse o seguinte: Tiago, como é que deve ser, eu como futuro pastor de igreja, alguém perguntar se eu devo aceitar batismo de uma igreja neopentecostal? Eu disse, olha, de igreja pentecostal, quase todas.
você deve aceitar, não é? Inclusive, nós recebemos já dá para perder a conta nos dedos de quantos membros da Assembleia de Deus já são membros da nossa igreja. São muito, muito bem-vindos. A última foi a nossa irmã Wélida. Né? O Wélida agora é membro da igreja. Não é? E nós entendemos que a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, mas é uma igreja verdadeira. É uma igreja bíblica. É uma igreja que não prega heresia. Pode até ter erros doutrinários, mas heresia, não. Heresia é diferente de erro doutrinário. Aceitamos o batismo da Igreja Assembleia de Deus, é uma igreja séria. Mas igrejas neopentecostais, não. Nós não aceitamos. Foi o que eu orientei a ele. Por quê? Porque nós não reconhecemos sequer como igreja. É uma falsa igreja. Falsa igreja. Por que uma falsa igreja? Porque é uma igreja que não tem pureza. É uma igreja que não prega a sã doutrina. Se nenhuma igreja prega a sã doutrina, ela por si só não pode ser considerada uma igreja de fato bíblica, uma igreja verdadeira. Né? Então, devemos rejeitar a teologia da prosperidade, né? Onde o foco do culto é exatamente o que a gente viu aqui no texto hoje. Vamos mercadejar a fé. Vamos tratar de fins humanísticos a fé. Né? O Evangelho, falar da santidade de Deus, falar da glória de Deus, falar de pecado. Né? Pecado não traz ibope, pecado não traz popularidade. Eu já fui membro de uma igreja neopentecostal. Meus queridos, eu ia para Carpina, o culto começava às 6 horas da manhã. Eu chegava 10 para 6 da manhã. E o templo, enorme. Acho que o templo dava umas 4, 5 vezes o templo da nossa igreja. Eu não tinha lugar para sentar. Não havia lugar. Tinha que chegar umas 5 e meia da manhã. E olha o horário. Mas por quê? Porque se tratava de negócio, lucro, não é? Dentre outros aspectos da teologia da prosperidade, né? Mas envolvendo finanças, a ênfase em finanças é muito forte. Nós devemos sim pregar sobre finanças, né? A nossa igreja ela sobrevive pelos dízimos que são devolvidos ao Senhor, não é? Um reconhecimento de que tudo pertence a Deus, não é? Tudo pertence a Ele, e nós devolvemos apenas uma parte daquilo que já pertence a Ele mesmo, para sustento do ministério da obra aqui terrena. Não é? A igreja não é sustentada pelo governo, a igreja é sustentada pelos dízimos e as ofertas minhas e suas. E a igreja tem o seu sustento assim. Mas o foco da nossa pregação, o foco da nossa liturgia, nunca pode ser bens, dinheiro, finanças. Não. Não podemos mercadejar a fé. Se você tem fé, oferte agora com R$1.000. É assim, tá? Estou dizendo isso, não foi que ninguém que me falou, não. Eu já pertenci a isso já. Se você não tem 1.000, oferte com 500. Não tem 500, oferte com 200. Sabe onde é que vai parar? Para em 5 centavos. Para sim. E aí, muitas vezes, eu ficava incomodado, eu perguntava, onde é que está o Evangelho? Onde é que está a Bíblia? Até que fui até a Igreja Batista, e da Igreja Batista, não é? Cheguei na nossa igreja, né? E daí jamais imaginava que chegando na igreja seria um dia pastor dessa igreja. Que privilégio, um grande privilégio. É uma grande responsabilidade, mas é um grande privilégio, e mesmo sendo uma grande responsabilidade, eu tenho muita alegria em exercer esse ministério, e tenho com muita satisfação, não é? Quero viver o que o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 3,1, aquele que almeja ao episcopado, ao pastorado, excelente obra almeja. É uma excelente obra. É um grande peso, mas é uma excelente obra. Então, devemos renegar a teologia que foca em dinheiro, em recursos, em barganhar a fé. Se você não deu uma oferta de 1.000 é porque você não tem fé. Conversa, gente. Conversa, não entre nessa, tá bom? Muito cuidado com o que você vê na TV, principalmente nesse tempo de pandemia, não é?
Nós incentivamos que você possa ter acesso. Não deixe de ver as pregações que são colocadas aqui. Não deixe de ver pregações de pastores bíblicos que você vê no YouTube, tá? Mas cuidado com alguns canais de TV, né? Muito cuidado. Se você tem dúvida, pergunte à liderança da igreja, pergunte para mim, pergunte para o pastor Vinícius. Olha, esse teólogo tal, ele prega a Bíblia, não é? Tudo que você for ver, assistir, coloque o filtro. O filtro são as escrituras, tá? Muito cuidado com o que você vê, com o que você anda postando, tá? De conteúdo religioso. Muito cuidado, tá? Procure beber de bom ensino, de boa pregação que seja bíblica, tá? Muito cuidado com esses pregadores que têm uma conversa, né? De fato, tem uma retórica muito boa, né? Uma oratória assim que eles pregam, um avião cai, uma boa oratória. Isso é positivo, mas boa oratória sem Bíblia não passa de uma palestra, não passa de um discurso vazio. Muito cuidado com isso. Terceiro, o que motiva você ao ir à igreja? O que deve nos motivar à igreja, como o Senhor Jesus nos ensinou aqui, é cultuar, adorar a Deus, celebrar ao Senhor, ter zelo pelo ministério, ter zelo pelo culto público, ter zelo pelo culto congregacional. Esse zelo pelo culto público, esse zelo pelo culto congregacional que a liderança da igreja está lutando contra a arbitrariedade do nosso governante. Arbitrariedade. Não queremos ser rebeldes, não é? Mas devemos estudar, não é? A Convenção Batista impetrou aí a nossa irmã Ada. Não foi a irmã Ada, foi o pastor Daniel Dias, da Igreja Batista Memorial, me encaminhou esse vídeo. E o governo continua calado, e o argumento é: estamos fazendo estudos. Agora, para os ônibus estarem abarrotados, ônibus em Recife que nem as portas fecham, aí pode. Aí pode, não precisa de estudo não, aglomera de todo jeito ali. Para isso pode. As casas lotéricas podem estar abarrotadas. Gente, culto, igreja, ajuntamento para o crente, para o cristão, é serviço essencial. Ninguém pode tolher a nossa liberdade religiosa, mas nós temos mandamento bíblico de nos ajuntarmos, de nos congregarmos. E é esse zelo pelo culto público que devemos ter. E eu espero que você tenha esse zelo também, tenha convicção. E deve ser esse zelo pelo culto ao Senhor, pelo ajuntamento, que deve nos motivar a ir à igreja. Quarto, não podemos organizar uma liturgia que agrade a qualquer ser humano. Isso é temer a homens, mas uma liturgia que agrade ao Senhor, não é? Alguém pode perguntar: mas rapaz, aquela igreja lá, ela é muito tradicional. Mas o que é que dizem que a igreja é tradicional? É porque a liturgia é bíblica e não é descoladona? É porque as canções são bíblicas? É porque a pregação fala de pecado? Bem, se receberam esse tipo de crítica, ótimo, fantástico. É uma crítica que, na verdade, é um grande elogio, não é? Então, a nossa programação não pode ser simplesmente vamos fazer uma programação para que atraiam pessoas e depois a gente vê, não é, se é bíblico ou não. É o contrário. Nós até podemos mudar a forma de como fazermos o negócio, mas a essência não podemos. Não podemos. A nossa liturgia deve conter muita oração, muita leitura bíblica, muitas canções bíblicas, tá? Pregação bíblica. A liturgia não deve ser para agradar os mais antigos da igreja, os mais novos da igreja, os homens, as mulheres, os visitantes. Não, a nossa liturgia deve ser voltada para o Senhor. Nós estamos ali, não é para bater palma para as pessoas. Estamos ali para bater palma, para cultuar e para louvar ao grande personagem, ao Senhor, ao nosso Deus. Quinto, devemos avaliar se nossos ministérios têm glorificado ao Senhor. Sem isso, sem culto. Quais são os nossos ministérios? Todos os ministérios que nós temos. O que fazemos?
fazemos para cumprir uma programação ou fazemos para glorificar a Deus? Devemos rever isso. Porque se é uma programação, é vento. É vento. Voa. Não glorifica o Senhor. Penúltimo, milagres não salvam. O que salva é o Evangelho. É preciso ter fé em Cristo. Os líderes judeus pediram um sinal a Jesus. Jesus disse: vocês querem um sinal? Vou destruir o templo e em 3 dias o reconstruirei. O que é isso? Evangelho. Isso é o Evangelho. Leia 1 Coríntios 15, de 1 a 4. O Evangelho é vida, morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Isso é o Evangelho. Vocês querem crer? Querem saber a autoridade que eu tenho? Querem crer em mim? Ninguém vai crer em mim por milagre. Os milagres que são registrados em João, na verdade, é para apontar para a pregação do Evangelho e não o milagre por si próprio. O que salva é o Evangelho. Então devemos pregar o Evangelho. Se o que salva é o Evangelho, devemos ouvir o Evangelho para a nossa salvação. Espera aí, e não somos salvos não? Somos, mas ainda aguardamos a salvação. É contraditório isso? Não, parece, mas não é. Já somos salvos sim, está garantido. Não perdemos a salvação eternamente, mas aguardamos a plena salvação. A santificação faz parte da salvação, meus queridos. Então, para a nossa salvação, onde a santificação é parte da nossa salvação, nós devemos ouvir o Evangelho. Ouvir o Evangelho. E não estar dando atenção e focando em milagres, mas no Evangelho. Cristo, Deus, ele tem capacidade de operar milagres hoje? Positivo, óbvio, certamente. Mas o nosso foco é o Evangelho. E, por último, devemos ter pensamento e propósitos sinceros diante do Senhor. Não adianta só professar Cristo. É preciso ter fé genuína. Devemos ser um discípulo radical. Devemos ser discípulos radicais. Muitos creram em Jesus, mas na verdade eles creram da boca para fora. Puderam até professar Cristo. Foi uma fé entusiasta. Uma fé fogo de palha. Né? Aquela que se animou, mas logo depois... Mas na verdade nem deu tempo de desanimarem. Como o Senhor Jesus sabia que a fé deles não era autêntica, não é? Ele percebeu isso, porque o que o Senhor Jesus quer não é uma fé de férias. O que o Senhor Jesus quer não é uma fé de uma jornada. O que o Senhor Jesus quer é uma fé de uma vida. O que o Senhor Jesus quer não é, o que o Senhor Jesus Cristo quer não é um oba-oba. Teve uma pregação legal, teve uma conferência, todo mundo está firme no Senhor. Quando a vida normal, quando a programação da igreja começa a ter a sua normalidade, aí você esfria, você se torna inconstante. Você vai para lá e para cá. Você vai para lá e para cá. Né? Pense sobre isso. Se você costuma ir toda hora, constantemente, vez ou outra nas nossas vidas, nós passamos por isso. Mas se é uma constante, você vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Talvez você não seja nem crente. Reflita sobre isso. Considere isso para o seu próprio bem. Considere isso para o seu próprio bem e tome a decisão de fato de ser um seguidor de Cristo. O que Cristo quer não é oba-oba. O que Cristo quer é zelo, santidade. É que nós venhamos a ser discípulos radicais. É isso, meus queridos. Louvado e glorificado seja o Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é igual a Deus, que é o próprio Deus. Tá bom? Forte abraço em todos. Até quarta-feira, essa semana. Se o governo do estado não se pronunciar até segunda-feira, até amanhã, teremos novidade certa. Martelo batido, prego batido, ponta virada do nosso reinício das nossas atividades presenciais na igreja. Estou muito animado com isso, muito encorajado. Queria que você estivesse da mesma forma, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a fazermos essas aplicações que foram colocadas e feitas aqui nas nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar
a família da fé, a família IBCT, Igreja Batista Central de Tracunhaém. Fortalece a fé de cada um, que nós possamos ter zelo pelo ministério, zelo pela obra, possamos fazer tudo para a honra e glória do nome do Senhor, que possamos focar no Evangelho, que possamos rejeitar a teologia da prosperidade, que possamos de fato sermos discípulos radicais. Oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.